Será que o recado do prefeito Firmino Filho chegou ao governador do Maranhão, Flávio Dino? Vamos agora conversar com o nosso colega da TV Difusora SBT, lá no Maranhão, o Eduardo Bueno, que está lá em São Luís. Oi, Eduardo, bom dia. Primeiro, eu queria saber se esse apelo do prefeito Firmino aqui de Teresina já chegou aí ao Maranhão, se vocês já tomaram conhecimento desse apelo e até quando as medidas de isolamento estão valendo e sobre os leitos de UTI também, né? Para todo mundo que nos acompanha, eu acredito que sim, né? Porque o governador ontem anunciou várias medidas aí para tentar reverter a lotação, possível lotação das unidades públicas aqui do estado, viu, Nádia? No final de semana, a ocupação de leitos de UTI chegou a mais de 90%, isso a gente está falando da rede pública estadual aqui da capital. Então, inicialmente foram disponibilizados 80 leitos de UTI para pacientes graves, né, em unidades aqui da capital, só que no final de semana sobraram apenas 5 vagas, o que deixou a situação insustentável. Ontem o governador do estado, então, anunciou a ampliação desses leitos. Agora são 90 vagas, mas mesmo assim, no novo boletim divulgado, já passa de 80%, só existem 10 vagas disponíveis. Ainda para essa semana, o governador pretende, então, aumentar, e Nádia, está chovendo bastante aqui em São Luís, pretende aumentar ainda mais 26 leitos aqui na capital, inclusive com o aluguel de um hospital particular, o segundo hospital particular alugado aí pelo governo do estado para atender pacientes exclusivamente aí infectados pelo coronavírus. A gente separou, inclusive, um trechinho aí dessa coletiva, desse anúncio feito ontem, e a gente vai acompanhar agora. É muito importante ter essas datas como referência para que as empresas se preparem. Porque mesmo que haja abertura, não será a volta do que existia antes. É muito importante que todos compreendam isto. Não existe mais, infelizmente, um mundo que nós conhecíamos há 2 meses atrás. Nós temos a incorporação de novos leitos no novo Hospital de Servidores, atrás do Carlos Macieira. Nós temos uma obra de um anexo no Monte Castelo, anexo ao Hospital Nina Rodrigues, que vai ser para coronavírus, terminando das próximas semanas. Temos uma obra num prédio cedido pela Prefeitura, anexo à unidade mista do Bacanga. O Estado está fazendo a obra para que também possamos incorporar novos leitos de apoio à UPA do Bacanga e à unidade mista do Bacanga. E decidir alugar mais um hospital privado fechado em São Luís, o Hospital São José, que fica próximo ao CEPRAMA. Nós alugamos esse hospital, já consumamos a operação, e lá teremos mais 50 leitos. De modo a que o processo de expansão em São Luís continua muito fortemente, como disse, enquanto houver necessidade. Pois é, Nádia, e aí o governo nessa primeira fala, você deve ter percebido, ele disse com relação à possibilidade aí de reabertura do comércio. Ele, inclusive, surpreendeu ao determinar uma data. 5 de maio é a data que o governo do estado trabalha para a reabertura das atividades comerciais. Então, no dia 5 de maio, ele pretende reabrir todo o comércio e no dia 12 de maio, então, pretende aí retomar as atividades nas unidades públicas. A gente está falando de escolas, né, e também das universidades, tanto da UEMA, né, campus da capital de Caxias, que fica aí perto de Teresina, como também da UEMA Sul, que fica na cidade de Imperatriz e também na cidade de Estreito, do outro lado do estado, e também nas unidades particulares. Agora tem uma outra questão, viu, Nádia, que chama a atenção dessa fala. Eu questionei o governador por que desse prazo tão curto, apenas 15 dias. Ele disse que vai depender do boletim epidemiológico e também pretende passar uma confiança para os empresários, né, que estão aí bastante afetados economicamente por conta aí da crise provocada pelo coronavírus. E não só os empresários, viu, Nádia? Eu conversei também com o secretário de Fazenda, Marcelo Alves Ribeiro, e ele me disse que já para agora, para junho, a previsão é que o estado tenha perdas aí de cerca de R$1 bilhão, um prejuízo de R$1 bilhão nos cofres públicos, justamente por conta da crise do coronavírus. O estado fez parcelamento e também mudança de prazos de pagamento de impostos, como também, viu, Nádia, aumento de despesas com a compra de respiradores e toda aquela polêmica também que a gente está vivendo com relação à chegada dos 107 respiradores aqui a São Luís, que inclusive o governador se pronunciou nas redes sociais
que não cometeu nenhuma ilegalidade, que é totalmente contrário a essa investigação que foi anunciada pela Receita Federal. Então, além dessa crise provocada na saúde pública, existe também o temor de uma crise econômica aqui no estado do Maranhão, provocada aí pelo coronavírus. Eu volto ao estúdio com você. Muito obrigada, Eduardo Bueno, que é o nosso colega lá da TV Difusora de São Luís, no Maranhão, sempre colaborando com a gente. Eduardo, obrigada, bom trabalho para você. Bom, tá aí 5 de maio, a possibilidade de ser estendido o decreto lá no estado do Maranhão do isolamento social. E o que o Eduardo falou sobre repercussões econômicas, sobre queda de receitas estaduais, sobre a situação dos empresários. A gente vive isso em todos os países desse planeta que estão enfrentando as dificuldades por causa do coronavírus. Aqui a PPM avalia que as perdas de receita vai ser de mais da metade. O secretário de Fazenda já avaliou que o impacto sobre a arrecadação do ICMS pode chegar até a 50%. Então, a situação é realmente crítica. Ainda assim, discute-se no Brasil inteiro e em boa parte do mundo essa questão da flexibilização em relação ao isolamento. São Paulo já colocou uma data como possibilidade para fazer com que pelo menos parte do comércio volte a funcionar. 11 de maio. Aqui, por enquanto, o decreto é até o dia 30 de abril, né? Se vai ser estendido ou não ainda, a gente não sabe.